Ok, já estamos de volta. Você está acompanhando pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. Hoje conversando assuntos do curso de Gestão de Recursos Humanos. Estamos refletindo um pouco mais a respeito do tema que escolhemos para hoje, o assédio moral no trabalho. Para conversar conosco, recebemos aqui no estúdio do Labim a professora mestra Adriana Silva de Oliveira Botelho, como eu disse no primeiro bloco, graduada em Psicologia, fez licenciatura e formação de psicólogo pela Universidade Católica Dom Bosco, a UCDB, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, mestrada em Psicologia também pela UCDB, atualmente é docente da Unifev, coordena curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Organizacional e do Trabalho e é consultora. E agora, nesse segundo momento, vem aí estar conosco aqui também, responder algumas perguntas, a aluna Juliana Ribeiro dos Santos, que é aluna do 5º ano de Psicologia. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Bom, dando continuidade agora ao nosso bate-papo, Adriana, vamos falar um pouquinho sobre as fases do assédio moral. Como é que começa isso? Então, ponto de partida? Então, nós falamos agora há pouco a questão do conflito, né? Então, a diferença de conflito e assédio. Então, geralmente, o assédio começa com conflito. Então, divergências de tempo, de opiniões, de critérios e tal entre as pessoas. E aí começa o conflito. Se ele não é resolvido com o diálogo, né? Normalmente é isso que a gente deveria fazer, né? Conversar, claro. E aí mudar a partir dessa conversa, as pessoas começam a entrar realmente nesse embate, né? E aí, em geral, o assédio ele começa a acontecer a partir daí. Sim. Então é a fase em que os comportamentos são repetidos, começam a acontecer e tal, né? Depois a gente tem uma terceira fase, que seria a fase de como vai se lidar com isso. Então a empresa pode lidar com isso de forma positiva ou negativa. De forma positiva seria investigar, entender o que está acontecendo, né? Confrontar esse assediador, orientar esse assediador, punir se for o caso, mudar esse assediado, essa vítima, né? De local, de trabalho, colocar em outro setor e fazer outra coisa, né? E todos os procedimentos de saúde, então, né? Que a gente vai falar depois um pouco mais também sobre isso, que deveriam ser adotados. E aí, ou então, de forma negativa, negar que isso está acontecendo, culpabilizar o indivíduo, a vítima, do comportamento, né? Fazer de conta que está tudo bem e deixar as coisas acontecerem. E a quarta fase vai ser, então, a pessoa sair do emprego, pedir para sair, ser demitida, né, de alguma maneira, porque ela adoece. Há licenças também, né, as licenças de saúde em função do que está acontecendo, porque a gente vai falar de consequências também, então as consequências são muito graves, né, para as pessoas que são vítimas de assédio moral. Não é uma coisa simples, não é uma briguinha, um conflito, não. É reiterado, né, então a pessoa sofre consequências graves. Eu pergunto para a Juliana a partir daí mesmo, né? Uhum. Quais são as consequências do assédio moral no trabalho? Para as pessoas, para as organizações e também para a sociedade em geral. Certo. Para as pessoas, como a gente vem discutindo, vai causar a humilhação, vai causar... A literatura traz casos de estresse, no caso da ocorrência do assédio, o funcionário vai mais estressado do trabalho. Tem a depressão também, existem casos apontados pela literatura de pessoas que, recebendo assédio, entram em processo de depressão. Então, problemas psicológicos, de ordem psicológica, desânimo, apatia em voltar ao local de trabalho, e também questões cognitivas. Ele diminui a sua função de trabalho, ele não se presta tanta atenção no que está fazendo, ele não consegue resolver problemas dentro da organização. Memória. A questão da memória, então vai causando prejuízos psicológicos, físicos. Existem alguns casos de doenças gástricas, muitas pesquisas apontam isso, e a pessoa começa a adoecer psicológica e fisicamente. Além do prejuízo à própria vítima, existem os terceiros que estão presenciando o assédio, que seriam os colegas de trabalho. Eles também se sentem influenciados e geralmente acontece a ansiedade nessas pessoas, porque frente a essa vítima também se sentem uma possível vítima do assédio, vamos dizer assim. Claro. Para a sociedade no geral, podemos citar o aumento da questão previdenciária, de licenças, o gasto com a saúde mesmo, que esse trabalhador vai para a rede pública, na maioria das vezes, procurar ajuda psiquiátrica, ajuda médica, de todos os sentidos. E para a empresa, principalmente, a questão econômica.
Claro. Custos com esse trabalhador que vai estar pedindo licença, ele vai estar diminuindo a produtividade dele no trabalho, ele vai estar pegando mais atestados, enfim. A organização perde, acredito, se não tanto quanto o indivíduo, perde muito de estar acontecendo esses casos de assédio dentro da própria organização ali, do ambiente de trabalho. Além do que o clima organizacional da empresa começa a ser empobrecido. O que influencia gestores, os funcionários, toda a equipe da organização. Muito bacana. Tem uma frase assim que assédio moral não é um bom negócio para as empresas. Com certeza, né? Com certeza. Se eliminar, a empresa pode ter muito benefício às pessoas e inclusive à sociedade. Porque o resultado, né, vem para a organização, lucratividade, produtividade, melhoria do desempenho, né? Porque quando isso está acontecendo numa organização, isso tudo vai lá embaixo. Aumenta a rotatividade, aumenta o absenteísmo, as pessoas faltam mais. Exato. Então, ter um controle sobre isso é extremamente importante para o negócio, né, da empresa. E como avaliar, Adriana, o assédio moral? Então, a literatura fala, então, a gente tem à disposição hoje instrumentos para avaliar a percepção que a pessoa tem, se ela está sendo assediada ou não. Então, a gente descreve o que é assédio e tal, e ela vai dizer o quanto que ela está vivendo aquelas situações pessoais ou relacionadas ao trabalho, como a gente falou, né? Então, tem alguns comportamentos do assediador que são pessoais para a pessoa e outros relacionados ao trabalho. A gente tem instrumentos para avaliar a percepção de humilhação, quanto que, a partir daquelas vivências de assédio, a pessoa se sente mais ou menos humilhada, porque tem gente que tem mais resiliência, né? E aí ela consegue enfrentar melhor as situações adversas e aí ela não se sente tão atingido assim. Agora, tem pessoas que são... Então, a gente vai avaliar isso também. A gente pode também, além disso, avaliar o próprio ambiente, então, fazer entrevistas e levantar informações das relações que se estabelecem entre chefe e subordinado, o apoio da chefia e como que isso acontece, né? Avaliar através da área de saúde ocupacional da empresa, então os médicos, a equipe multiprofissional, né? Avaliar questões de saúde e ver quais são os motivos organizacionais, porque tem departamento que você percebe que todo mundo está trazendo muito atestado. Né? Será que isso é da pessoa? Será que isso não tem a ver com a gestão daquele departamento? Se aquele líder, a gente teve aqui casos de avaliar departamentos numa empresa que a gente estava fazendo, eu orientava um aluno, ele já era profissional já quando ele fez isso. Ele fez a avaliação de 3 departamentos da empresa e caracterizou a assédio moral. E aí ele fez todo um treinamento e tal, né? Então ele fez toda uma avaliação, caracterizou que existia assédio moral ali e aí passou a orientar a liderança, a cúpula da empresa e os outros funcionários a respeito disso também, né? Então a gente tem essas formas de levantar esses dados, porque a gente falou de consequências. Uma coisa importante que a gente não falou é a questão do suicídio. 100% dos homens que sofrem assédio moral pensam em suicídio. 19 a 20% tenta suicídio, né? Claro, por conta do assédio moral. Então, é grave mesmo, atinge realmente as pessoas, a ansiedade, a depressão, transtornos ansiosos, né? E a depressão, a incidência é altíssima, né, nesses casos. Muito bem, eu pergunto de novo agora para a Juliana, né? Como prevenir, como intervir? Agora vocês duas fecham o tema. Certo. Como a gente traz nosso conhecimento da área da psicologia também, atrelado ao recursos humanos, a primeira maneira do profissional da área, dentro da organização de recursos humanos, é identificar o caso de assédio. Então, sendo constatado características do assédio, investigar o que está acontecendo. Então, por meio desses instrumentos, por meio de entrevista, identificar como está sendo o assédio, quem está executando esse assédio, para que a partir disso, então, o profissional possa agir com o assediador, né? Punindo, orientando com a vítima, realocando ela de, vamos dizer assim, de setores, é uma opção, cuidando dessas características que ela adquiriu, psicológicas, de prejuízos, direcionando, se a empresa não tiver, a outros profissionais para tratar desses prejuízos, no caso da depressão, de qualquer outro fator que tenha aparecido. E depois de cuidar da vítima, identificar do assédio, criar mecanismo para que a própria organização avalie periodicamente essas formas dentro da organização, né? São instrumentos de avaliação que sejam anuais, semestrais, de como está sendo o clima na organização, se está havendo essa incidência, a questão dos atestados, de estar verificando isso com a equipe. Então, está integrado de como se
a rotina das pessoas dentro da organização, nessa questão mesmo psicológica, de bem-estar das pessoas ali. Legal. Porque tem uma coisa também, que se você não fazer a prevenção, se não intervir, fazer de conta que isso não está acontecendo, isso vai se avolumando e todos os prejuízos que a gente já falou e mais ainda, as pessoas, elas vão procurar ajuda, na família, vão procurar ajuda e nos órgãos de apoio. Então, tem gente que vai para a Justiça do Trabalho, tem gente que vai para o sindicato, tem gente que vai para o Ministério Público, para os órgãos, né, de saúde, então os Serestes, aqui a gente não tem, mas Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, acaba complicando todo um processo que, se fosse feita uma prevenção e um trabalho de vamos trabalhar as pessoas, vamos trabalhar a tolerância, vamos trabalhar com as lideranças, vamos trabalhar as relações interpessoais, vamos dar mais qualidade para as relações interpessoais, para evitar tudo isso, porque as perdas, aí vem os processos, né? Vem uma série de perdas e as pessoas têm direito a procurar os seus direitos, claro, não sem é? dúvida. Então, o que a gente quer? A gente quer evitar que isso aconteça, que isso seja o último recurso, né, que a pessoa tem. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Com certeza, né? Com certeza. Ainda é o melhor remédio. Olha, gente, eu agradeço muito a presença de vocês no programa de hoje, Adriana. Obrigada pelo convite. E também convite. Juliana. Obrigada. E agradeço ao Wellington, que esteve no primeiro momento, né? E dizer que o tema é de grande interesse para o nosso telespectador aqui em casa, sem dúvida nenhuma, ficou muito ligado, né? Para saber, porque de certa forma todos nós temos alguma vinculação com o ambiente de trabalho, com o mercado de trabalho, e precisamos saber desses temas que são tão importantes, são muito discutidos dentro da universidade, mas precisam ser tornados públicos aí para você que é nosso telespectador. Um grande abraço para você, telespectador. Na próxima semana, neste mesmo horário, você encontra a gente aqui no programa Empreender Tecnologias. Tchau, uma ótima semana para você.